Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, muitas informações a respeito do nosso glorioso. Hoje poderemos ter uma definição importante a respeito da inversão ou não do mando de campo da partida envolvendo Grêmio e Botafogo, inicialmente marcada para o sábado, 1º de junho de 2024, às 21 horas, em Porto Alegre. Falando em calendário, o Botafogo está em semana decisiva pela Copa do Brasil e na semana que vem entrará em campo para enfrentar o Júnior Barranquilla da Colômbia fora de casa pela Libertadores, valendo a primeira posição do Grupo D na competição internacional. As duas equipes garantiram vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. Quando será disputada a próxima fase da Libertadores? Falo também neste vídeo. O Botafogo poderá contar com reforços e a janela de transferências. Tem muita informação por aqui, galera. Além disso, clubes da Eagle Football conseguiram feitos importantes. Falo de Crystal Palace e também Lyon. Isso pode ser muito interessante para o Botafogo, porque estamos dentro da mesma holding. Quanto mais dinheiro entrar no grupo, melhor para todos os clubes envolvidos. Pois é, galera, falando então a respeito de calendário. O Botafogo entrará em campo na próxima quarta-feira, depois de amanhã, às 19 horas, em Salvador, para enfrentar o Vitória. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, 1-0 Fogão, gol de Eduardo, e o Botafogo joga por um empate lá em Salvador para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. É claro que o Botafogo precisa jogar para vencer, mas tem essa vantagem. Eu espero que o Glorioso entre com muita disposição, muita organização, mas eu acredito no Glorioso conseguindo fazer um bom jogo lá na Bahia e trazendo a classificação para o Rio de Janeiro. Fogão teve o jogo adiado contra o Corinthians por conta da situação ainda no Rio Grande do Sul, então toda a rodada foi adiada, e a rodada que seria disputada no próximo final de semana, e o Botafogo enfrentaria o Fluminense no Newton Santos, também foi adiada. Isso pelo Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo volta de Salvador, espero que classificado, descansa, se prepara e viaja para a Colômbia. Galera, lá o Botafogo vai precisar vencer o Júnior Barranquilla para chegar aos 12 pontos, ficar na primeira posição do Grupo D e ter a vantagem de jogar a segunda partida em casa na próxima fase. Além disso, ficando em primeiro, o Botafogo pegará algum segundo colocado. Só que isso não é garantia de enfrentar um time fraco na Libertadores. Pelo contrário, o Botafogo pode pegar uma pedreira se classificando em primeiro e pode pegar uma pedreira se classificando em segundo. O importante é estar preparado para qualquer adversário e passar de fase, seguir para as quartas, depois semifinais, então a grande final em Buenos Aires. É um sonho de todo alvinegro o título da Libertadores, mas vamos passo a passo. Um detalhe interessante, o cuiabano jogou pelo Grêmio na primeira fase da Libertadores, então não poderá jogar em Barranquilla, mas não jogou pelo Grêmio na Copa do Brasil, já atuou pelo Botafogo contra o próprio Vitória, poderá jogar na próxima quinta-feira, assim como poderá jogar na próxima partida do Campeonato Brasileiro, quem sabe até contra o próprio Grêmio. Daqui a pouco falaremos sobre este duelo que pode ter uma definição importante hoje. Em Barranquilla, o cuiabano não pode jogar, mas nas oitavas de final ele já poderá ser inscrito tranquilamente para contribuir com o Fogão. Assim como Igor Jesus e Alain, que estão atuando nos Emirados Árabes, já acertaram com o Botafogo, vão chegar em breve, vão se preparar, e então poderão tranquilamente também jogar pelo Glorioso a partir das oitavas de final da Libertadores. O Alain, um meio-campista que chega para impactar o time, impactar o elenco, e o Igor Jesus, que vem jogando muito lá nos Emirados também, fazendo muitos gols, dando assistência, participando efetivamente das vitórias do time dele. Isso pode ser muito importante. Fabi, o Botafogo terá condições de contratar mais? Sim. A segunda janela do futebol brasileiro será aberta no dia 10 de julho,
e ficará aberta por quase 2 meses, galera, até o dia 2 de setembro. Se o Botafogo observar necessidade e quiser contratar, tiver recursos para isso, poderá fazer. Vamos recapitular? Segunda janela, 10 de julho a 2 de setembro. Oitavas de final da Libertadores. Conmebol marcou inicialmente partidas de ida para o dia 14 de agosto e volta 21 de agosto. Isso vai ser depois da Copa América, que terá início no dia 20 de junho e a final será disputada no dia 14 de julho, lá nos Estados Unidos. Então o Botafogo tem até um tempo para trabalhar, recuperar jogadores que estão no DM, preparar fisicamente melhor o time. Pode ser muito importante esse tempo até as oitavas de final da Libertadores. Galera, falando mais sobre o calendário do Fogão, está marcado o confronto contra o Grêmio para o dia 1º de junho, sábado às 21 horas, em Porto Alegre. Só que a situação lá ainda é muito complicada. O Grêmio vai jogar as últimas 2 partidas da fase de grupos da Libertadores, que eles têm direito em casa, no Couto Pereira, em Curitiba, no estádio do Coritiba. E o Grêmio não quer jogar outras tantas partidas pelo Brasileiro fora de Porto Alegre. Então, conversa com o Botafogo e com a CBF para que haja inversão do mando de campo. O jogo que está marcado para Porto Alegre sendo realizado no Newton Santos, no dia 1º, sábado, com o Botafogo no segundo turno, indo jogar em Porto Alegre com a situação mais tranquila contra o Grêmio. Hoje poderemos ter uma definição por parte da CBF. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Botafogo que já está há algum tempo fora de casa. Passou um tempo no Rio de Janeiro e agora está viajando. Não teve jogo no final de semana. Treinamento, quarta-feira, Salvador, na outra terça, Barranquilha. Então vamos saber se no dia 1º o Botafogo vai jogar no Rio de Janeiro contra o Grêmio, vai jogar em outra praça contra o Tricolor Gaúcho ou se não vai jogar. Pessoal, falando agora a respeito de aspectos muito importantes sobre a Eagle Holding. O John Textor comprou 90% das ações do futebol do Botafogo e o Glorioso está inserido num grupo. Lyon na França, o Molenbeek na Bélgica, Crystal Palace na Inglaterra, e assim é importante que todos os clubes da Eagle Holding tenham sucesso. Infelizmente, o Molenbeek não conseguiu se sustentar. É o time que tem mais dificuldade, de menor porte, discrepante a diferença para os outros clubes, então não conseguiu se sustentar na primeira divisão belga. Subiu já dentro da Eagle Holding, conseguiu o acesso. Infelizmente, não ficou, mas a torcida, pelo que vejo nas redes sociais, confia e acredita que o Molenbeek possa subir novamente para a primeira divisão belga. Galera, vou falar sobre o Crystal Palace primeiro e depois sobre a recuperação espetacular do Lyon, que está na final da Copa da França e garantiu vaga na Liga Europa. O Crystal Palace, em 19 e 20, ficou na 14ª posição no campeonato inglês, que é um campeonato muito difícil. Em 2021, o Crystal Palace ficou na 14ª posição na Premier League de novo. 21-22, 12ª posição, subiu 2. 22-23, 11ª, subiu 1. E agora o Crystal Palace terminou na 10ª posição. Isso é para se comemorar, Fabiano? Bem, o John Textor está lá no Crystal Palace com outros acionistas e o Crystal Palace não é um gigante inglês. O Everton, por exemplo, é um dos maiores campeões da Inglaterra e ficou lá embaixo no campeonato, atrás do Crystal Palace. O Brighton, grande rival do Crystal Palace, faz um grande trabalho atualmente. Foi um time que chamou atenção no início desta temporada. Ao fim, o Crystal Palace passou o rival. Ontem, o Crystal venceu por 5-0, ou seja, passou por cima, goleou o Aston Villa, que se classificou para a Champions League. O Aston Villa ficou entre os primeiros na Premier League e perdeu para o Crystal Palace por 5-0. Só que não foi só isso. Nos últimos 6 jogos, o Palace venceu 5 e empatou 1. Empatou fora de casa com o Fulham, 1-1. Mas venceu o Liverpool em Anfield por 1-0. Goleou o United, Manchester United, por 4-0. Goleou o West Ham por 5-2. Venceu fora de casa o Wolverhampton por 3-1 e ontem fez 5-0 no Aston Villa. Com investimentos muito menores que outros, o Palace terminou no meio de tabela na Premier League. Quem sabe não pode avançar mais um pouquinho na temporada que vem. Isso é bom para o clube
Isso é bom para a holding, ficando à frente na tabela na Premier League, mais dinheiro entrando, mais visibilidade, mais possibilidade de patrocínio, então mais dinheiro para o clube, mais dinheiro para a holding. E o Lyon, galera? O clube simplesmente ficou por 11 rodadas na lanterna do campeonato francês, só que nos últimos 20 jogos, o Lyon venceu 15, empatou 1, perdeu 4, escalou, terminou na 6ª posição após a vitória por 2-1 sobre o Strasbourg, com um gol do Lacazette no finalzinho, passando o Lens na última rodada, ficando 2 pontos atrás do Nice. Isso levaria a equipe de John Textor à Conference League, terceira competição em nível de força lá na Europa. Acontece que o Lyon chegou à final da Copa da França, vai disputar no sábado que vem contra o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain foi o campeão francês, sendo que nesses últimos 20 jogos que citei, o Lyon fez campanha igual do campeão. Lyon e Paris Saint-Germain, nos últimos 20 jogos, fizeram campanha de campeão no campeonato francês. Pois é, então no próximo sábado, Lyon e Paris Saint-Germain. Se o Paris Saint-Germain for campeão, a vaga na Europa League fica com o 6º colocado do campeonato francês, porque o Paris Saint-Germain também ganhou o campeonato. O 6º colocado é o Lyon. E se o Lyon for campeão, garante a vaga na Europa League pelo título da Copa da França. Então o Lyon, podendo ser campeão ainda em 2024, terminando na 6ª colocação do campeonato francês, após ter ficado na lanterna por 11 rodadas, mais dinheiro entrando em premiações, mais visibilidade, mais possibilidade de patrocínio. Dinheiro para o Lyon, recursos para a holding. O Botafogo não teria trazido alguns jogadores se não estivesse inserido na Eagle Holding, se o John Textor não fosse acionista majoritário. Isso é bem óbvio e eu espero que os clubes envolvidos na holding que o Botafogo está inserido vençam sempre, desde que não seja contra o Botafogo. Nem amistoso. Contra o Crystal Palace, nós fomos jogar lá em 2022, torci muito para o Botafogo ganhar. Botafogo sempre na frente. Mas é importante entendermos o mercado do futebol, que mudou muito. Em qual contexto o Botafogo está inserido. Isso não me interessa, não quero saber do Lyon. Você pode não querer saber do Lyon. Não quero saber do Crystal Palace. Você pode não querer saber do Crystal Palace. Mas para o Botafogo, o clube que você torce, tudo isso faz muito sentido e é muito importante. Eu torço sempre para que os clubes da holding vençam. Beleza, galera? Agora os recados do canal Fabiano Bandeira. Hoje às 15h30, redação do Bandeira ao vivo, aquela live especial. Espalhe para geral, chegue junto, vamos trocar aquela ideia. E claro, se não for inscrito, se inscreva por aqui. Se for, deixe o like, compartilhe o vídeo e também ative o sininho para que você não perca conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira. Vamos chegar à tão sonhada marca dos 50 mil inscritos. Galera, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!